Pessoal, vamos dar uma olhadinha em espelho esférico e plano. A gente aqui está gravando, mas eu não me preocupo com certas coisas, alguns errinhos que ficam às vezes, eu tenho que manter, porque eu não tenho tempo para editar, mas eu tento corrigir dentro do possível, corrigir alguns errinhos que eu consigo pegar, tá? Na hora que eu estou falando e tal, mas eu não consigo editar os vídeos, tá bom? Vamos ver espelho plano primeiro. Qual é a característica do espelho? Os espelhos refletem a luz, né? Esse processo de reflexão, ele não é só para as ondas eletromagnéticas. A gente tem a reflexão também nas ondas, nas outras ondas mecânicas, tá? Mas a gente agora está falando de luz, está falando de espelhos, de ondas eletromagnéticas. Mas muitos dos conceitos aqui se estendem às outras ondas transversais e ondas longitudinais, tá bom? A luz é uma onda transversal, tá? Bom, o que acontece nesse processo? Reflexão. O raio de luz vem e bate numa superfície e ele é refletido. Se a superfície ela é regular, eles são refletidos todos alinhados, então eu consigo ver a imagem do objeto, tá vendo? A água está bem planinha, então eu consigo ver o reflexo. Que imagem maravilhosa, né? Difícil, se tem um vento, essa água começa a formar cristinhas, que forma ondas, e aí eu não consigo ver esse espelhamento aqui maravilhoso, né? E se os raios batem numa superfície não regular, eles vão ser refletidos para qualquer lado, e aí eu não tenho a formação da imagem adequadamente. Uma imagem regular, como acontece no espelho. A parede, por exemplo, da nossa casa. Se você olhar para a tua parede, o que ela tem? Ela tem deformações, e a hora que a luz bate, ela é refletida para um lado, para outro, para um lado, para outro. Então eu não consigo ver um reflexo tão regular como acontece no espelho, tá bom? Aqui outra característica também que eu queria relatar é o seguinte: esse cara está em frente ao espelho, ele vê a imagem dele lá do outro lado. Se ele está a 80 centímetros do espelho, a imagem dele também está a 80 centímetros. Tá? Se esse cara aqui está a 1,30 m, 1,30 m do espelho, a imagem dele também está a 1,30 m dele. Tá bom? Do espelho, perdão. Ele está a 1,30 m do espelho, a imagem também vai estar a 1,30 m do espelho. Ele está a 2,60 m da imagem dele. Tá bom? Toma cuidado com isso, tá? A distância, então, do objeto até o espelho é a mesma distância do espelho até a imagem do objeto. Ok? Vamos tentar ver aqui espelho esférico. Os espelhos esféricos, que nem a bolinha de Natal, por exemplo, tá? É um espelho convexo. O que eu vejo na bolinha de Natal? Guarda isso. Eu vejo a imagem toda, né? Eu vejo todas as pessoas. Se eu estiver numa sala, eu vejo todas as pessoas dentro da bolinha. A bolinha, então, reduz o tamanho da imagem. Eu vou ter uma imagem pequena, né? E todo mundo lá dentro do espelhinho, dentro da bolinha. Tá certo? Quando eu pego uma bolinha de Natal, é um espelho, é uma esfera espelhada, né? Uma esfera que espelha, né? Mas se eu faço um corte, eu vou ter uma calota. Essa calota ela pode ser convexa, quer dizer, a parte que espelha está aqui, ou eu posso ter um espelhamento por dentro. Seria um espelho côncavo, né? Um exemplo disso é o espelho de maquiagem. A imagem aparece grandona lá dentro, né? É que a curvatura é pequenininha, não é muito grande aqui. Essa curvatura está exagerada, como uma concha de feijão, por exemplo, tá vendo? Se você pegar uma concha nova, você vê o espelhamento lá dentro. Espelho côncavo. Se você olhar pelo lado de fora, você vê o espelho convexo, tá? Mas a concha tem uma curvatura muito grande, a imagem fica deformada. Quando eu pego um espelho de maquiagem, eu estou olhando para um espelho desse tipo aqui.
só que a curvatura não é muito grande, então ela dá só um aumento bom. Eu vejo lá o cravo para espremer ou passar batom, aí eu tenho um espelho côncavo. Se eu olhar para um espelho que nem a bolinha de Natal, é o espelho convexo, o espelho que tem no ônibus, o espelho que tem na porta da garagem dos prédios. O cara consegue ver todo mundo, né, o carro que está chegando, as pessoas dentro do ônibus, tudo dentro do espelho, pequenininho, né? Então a imagem diminui. No espelho côncavo, se a imagem estiver perto do espelho, a imagem fica grandona, tá? Mas se eu afasto o objeto do espelho, a imagem vai ter alterações. Nós vamos ver aí. Olha só, aqui nós temos 3 elementos importantes no espelho. Não sei até que ponto que vai ser cobrado isso de vocês. Isso é importante para a construção da imagem. O centro, ó, o espelho é esse em azul. Ele vem da onde? Ele vem de uma esfera. Essa esfera tem um centro, tá? Eu chamo de centro de curvatura do espelho. Essa distância entre o centro e o espelho é o raio da circunferência, tá? O ponto entre o centro, que vai do centro até o espelho, é o raio, tá certo? A metade desse caminho é chamada de foco. E a intersecção desse eixo principal aqui com o espelho é chamada de vértice. Então, vértice, foco e centro. Tá ok? Tá bom? Importante isso daí para os conteúdos que vão vir na frente. Aqui eu tenho algumas situações. Ó. São as propriedades gerais de reflexão de raios notáveis. São 4 situações, tanto para espelho côncavo como convexo, mas isso tem que ser visto no particular, tem que ser visto com mais detalhes. Aqui é só uma apresentação de como os raios acontecem. Ó. Se ele vier em paralelo, tá? Ele sai na direção do foco. Se ele vier na direção do foco, ele sai em paralelo com o eixo principal. Se ele vier na direção do vértice e bater no espelho, ele sai com o mesmo ângulo que ele entrou. Tá vendo? E aqui, se ele vier na direção do centro, ele sai na direção do centro. Essas propriedades se repetem para o espelho convexo. Tá? Se o raio entrar em paralelo, ele é refletido como? Na direção do foco, tá vendo? Se ele entrar na direção do foco, ele bate no espelho e é refletido em paralelo ao eixo principal. Se ele entra pelo vértice, ele sai pelo vértice com o mesmo ângulo. Se ele entrar na direção do centro, ele bate no espelho e ele volta na mesma direção que ele entrou. Isso aí tem que ser visto com detalhes mais à frente. Aqui foi só para apresentar. Aqui a formação do espelho convexo. O espelho convexo é o da bolinha de Natal. Olha só, se eu colocar um objeto na frente da bolinha de Natal, na frente do espelho do prédio lá, da portaria do prédio, o que acontece? A imagem se forma pequenininha dentro do espelho. Eu digo que essa imagem ela é virtual, porque ela está atrás do espelho. Atrás do espelho não tem nada. Então a imagem que eu vejo ela não existe, ela é virtual. Então, nesse tipo de espelho convexo, sempre se forma uma imagem menor, de cabeça para cima. Então, a velhinha de cabeça para cima. Eu consigo enxergar todo mundo na bolinha de Natal, mas todo mundo de cabeça para cima. Né? Então, eu digo que a imagem é direita. Nos espelhos côncavos, aí a coisa muda bastante. Dependendo da posição que eu colocar o objeto, a formação da imagem vai ser diferente. Aqui, por exemplo, o objeto está antes do centro. A imagem que se forma é pequenininha, é menor e de ponta cabeça. E ela não se forma atrás do espelho, ela se forma na frente do espelho, como o retroprojetor. Ele não forma a imagem que eu vejo na parede. Essas imagens são chamadas de imagens reais. Isso aqui é real, ele não se forma atrás do espelho. Se eu pôr um anteparo aqui, eu consigo ver a imagem se formando no anteparo, num papel, por exemplo. Então esse é para espelho convexo. Mas conforme eu vou mudando a posição do objeto, eu vou aproximando a velhinha, o que acontece com a imagem? Ela vai mudando. Olha só. Se for antes do centro, ela é pequena, invertida.
Se eu colocar o objeto em cima do centro, a imagem se forma embaixo dela, de cabeça para baixo. Tá? E se eu colocar entre o centro e o foco, a imagem se forma na frente, maior e na frente. Se eu colocar o objeto em cima do foco, não há imagem nenhuma, ela não se forma. Agora aqui é que é interessante, se eu colocar o objeto pertinho do espelho, entre o foco e o centro, o que eu tenho? Eu tenho uma imagem grande, de cabeça para cima, não invertida como aconteceu aqui, de cabeça para cima e maior. É o caso do espelho para maquiagem. Eu me coloco na frente do espelho, eu vou me ver grandão, né? E de cabeça para cima. Isso é a característica do espelho convexo. Dá uma olhada no espelho côncavo. Olha o espelho convexo. Se o objeto vai formar a imagem é pequena, de cabeça para cima. Se o espelho é côncavo, ocorre uma semelhança, mas o objeto tem que estar entre o foco e o espelho. Tem que estar pertinho do espelho. Aí a imagem também é real, de cabeça para cima, só que ela é maior, ela é aumentada. E no espelho, esse aqui é o espelho côncavo. O espelho convexo, onde é que está espelho côncavo? Não está escrito aqui. Isso aqui é para espelho côncavo. Tá? No espelho convexo, a imagem é pequena. No côncavo, a imagem é grandona. É o espelho de maquiagem. Tá bom? Agora eu vou para os exercícios aqui. Tá? Gente, muito obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau.